Ok, pessoal, as coisas escalaram. O Irã respondeu à morte do Soleimani com ataques a bases americanas. Eu tô falando agora à noite, nessa terça-feira, né? Você que está assistindo esse vídeo na quarta-feira de manhã, pode ser que tenha com outras notícias com você. Mas fato é, houve o ataque iraniano, eles acertaram as bases. Por enquanto sabemos da morte de alguns iraquianos, posto que as bases ficavam no Iraque. Houve também aumento no preço do ouro. Ouro, que é um metal que é muito procurado em momentos de crise. E houve também uma alta do dólar. Provavelmente a Bolsa Brasileira vai cair. E provavelmente o cenário econômico mundial, com reflexos no Brasil, vai piorar bastante. Vamos entender os desdobramentos do que algo que a gente vai chamar de guerra vão causar para o mundo e para o Brasil. E qual é a base desse conflito entre Irã e Estados Unidos da América. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, por favor, peço para vocês, eu sei que você não é dos tratores Teixeiras, mas peço para vocês doarem para o MBL. Doem para o MBL, precisamos da sua ajuda. Vá lá em mbl.org.br/contribua e se torne um doador recorrente. Só assim a gente continua te mandando conteúdo de qualidade, defendendo o que é certo, combatendo o que é errado e continuando livre para tornar o Brasil, enfim, um país mais livre. Pois bem, olha só, eu não tenho a pretensão aqui de ser um especialista em guerra, em disputas militares, não é meu campo de conhecimento. E nem é disso que a gente entende, mas a gente entende um pouquinho de política, entende um pouquinho da mentalidade de Donald Trump, e com base nisso nós podemos tirar algumas conclusões das origens do conflito e para onde isso vai, tá? Para começar, vamos lembrar um pouquinho, recapitulando, toda esta treta que está acontecendo agora é resultado de um ataque que o Donald Trump ordenou ali ao Qassem Soleimani, que era o número 2 ali no Irã, ou seja, na cadeia de comando do Irã, ele era o segundo cara. E foi um ataque que foi considerado pelo Estado iraniano um ataque direto ao país deles, ataque à soberania do Irã. O Irã respondeu. E é isso que você fala, ok, Renan, mas do que me interessa isso aí? Interessa que Donald Trump, que estava no seguinte cenário, há eleições presidenciais agora em 2020 nos Estados Unidos, há um cenário que não necessariamente favorece, posto que há um pedido de impeachment contra ele que passou na Câmara, não vai passar no Senado, mas há um desgaste natural, e ele sabe que seus adversários eles trabalham mais papai, mãe, com um planejamento certinho, com a imprensa ajudando em certa medida, e ele é o rei de trabalhar no meio do incêndio, no meio da bagunça. Ele é o que o pensador Nassim Taleb chama de um homem com mentalidade antifrágil. E o que é a mentalidade antifrágil? A mentalidade antifrágil é exatamente o contrário do frágil. Todo mundo pensa, o que é frágil? É um copo de cristal. Vamos pegar esse copo de vidro. Se eu pegar ele e tacar no chão, ele é frágil, ele vai quebrar. E todo mundo pensa que o contrário do frágil é justamente, sei lá, se esse copo fosse de titânio, né? Que eu ia jogar ele não ia quebrar, mas não. Nassim Taleb fala que o contrário do frágil é o que ele chama de antifrágil, que é aquele que consegue se adaptar no meio ao caos, no meio ao estresse, no meio ao sofrimento, no meio da confusão. Né? É aquela coisa fluida, é o que, de certa maneira, o Bruce Lee falava, né? Be the water, my friend, seja a água, meu amigo. Viaje, transforme-se, mude de forma, interaja com essa realidade. Essa é a mentalidade antifrágil que faz com que pessoas como Donald Trump consigam caminhar pelo caos, e o Nassim Taleb sempre falou, o Trump é muito diferente da Hillary. O Trump tem essa mentalidade, o Trump sabe lidar com o caos, ele sabe lidar com a complexidade das situações, né? Ele não tem medo de fazer esse tipo de enfrentamento, ele se sente à vontade. E o que eu vejo o Trump fazer agora é jogar um caos num cenário político para 2020 nos Estados Unidos, num momento pré-eleitoral, onde seus adversários não vão ser capazes de lidar com o poder de reação dele, com a força de reação dele e com essa adaptabilidade que alguém que tem mentalidade antifrágil tem para utilizar, tá? Ou seja, ele está criando as condições políticas para uma reeleição. Eu não sei se Donald Trump sabe exatamente das consequências disso, né? Porque o Irã não é qualquer país. Só comparando, quando o Donald Trump, quando os Estados Unidos, lá na época do George Bush, invadiu o Iraque é um país que tem metade da população do Irã, tem um território menor. O Irã é um país histórico, o Irã são os persas, é o antigo Império Persa que foi se transformando ao longo do tempo. O Irã tem 82 milhões de habitantes. É um país complexo, tem uma geografia também complexa, uma geografia mais montanhosa. Não é um passeio no parque, não é uma ocupação simples igual fizeram no Iraque. Eu ouso dizer que é impossível os Estados Unidos ocuparem o Irã, destruírem Teherã. Isso não é possível fazer. Não há possível, não é nem economicamente viável para eles fazerem isso. Mas há uma guerra com forças muito díspares e eu vou primeiro analisar a diferença dessas forças entre os Estados Unidos e o Irã e depois eu vou falar o que o Irã
pode e pretende fazer nos Estados Unidos e como o Trump pode aproveitar isso para ele. Vamos lá, nossa fonte é a Global Firepower e aqui ela compara alguns dados dos Estados Unidos com o Irã. Em termos de orçamento, o Irã tem um orçamento bélico de 6,3 bi de dólares. E os Estados Unidos, 716 bi. É maior do que todo mundo somado, é um absurdo. Contingente, 523 mil soldados para o Irã contra 1,3 milhões para os Estados Unidos. Aeronaves no Irã tem 509 e mais veinhas não tão equipadas, os Estados Unidos 13.400 aeronaves. Navios, o Irã tem 398 e os Estados Unidos 415, mas não dá para comparar muito a tecnologia de um navio americano com o iraniano, e até o porte e o tamanho. Porta-aviões dos Estados Unidos tem 11, e essa é a maior arma de guerra, o Irã tem 0. Tanques, o Irã tem 1.634, os Estados Unidos 6.287, e submarinos, o Irã tem 34 e os Estados Unidos têm exatamente o dobro, 68. Ou seja, se você for olhar em termos de exército, em termos de comparação, não há termo de comparação básico. E se eu for contar a economia americana, a capacidade, a indústria bélica que é capaz de criar armamentos, a tecnologia, é absolutamente, assim, é impossível a gente fazer uma comparação técnica séria, não há igualdade de forças. Mas o que há é o seguinte, o Irã é um país com muita influência ao redor dele. O Irã é um país que influencia com milícias, com guerrilhas, com terrorismo, com contra-terrorismo, né? Do Afeganistão à Síria, do Iêmen até a Turquia. Ele é um país muito influente ali. E o Irã, ele vai jogar com as armas que ele tem. Uma dessas armas é o terror. Porque a principal resposta que o Irã deu após esses bombardeios que ele fez agora nessas bases americanas foi dizer o seguinte: olha, o Donald Trump, se você continuar com essa brincadeira, nós vamos atacar Dubai, nos Emirados Árabes, aliado americano, aliado ali da Arábia Saudita, e Haifa, do seu outro aliado, que é Israel. Ou seja, o que o Irã pretende fazer é também jogar nesta mentalidade antifrágil. Ele quer criar o caos e ele acha que no caos ele é capaz de sobreviver. O que nós temos é um país que joga com essas regras, ou com essa ausência de regras do terror, que é o Irã, contra um cara que é o Donald Trump, que é preparado para essa guerra da antifragilidade, do caos, da imprevisibilidade. Quem sai perdendo nessa história, basicamente, são os civis iranianos, os civis na região ali do Oriente Médio, e os adversários políticos de Donald Trump, que vão ter que ficar correndo atrás do rabo e correndo atrás dele enquanto ele toma decisões políticas baseadas numa guerra que muito contribui para a sua reeleição, tá? Então este cenário aqui, novamente, como eu volto a colocar, é um cenário de caos que ajuda muito quem sabe lidar com o caos. E como conclusão aqui, até com bom humor, tem que ter um pouco de bom humor no momento de, enfim, de conflito, de possível guerra internacional, eu vou trazer aqui um ponto que reforça muito bem o que é essa estratégia do Donald Trump. Basicamente, as redes sociais nos Estados Unidos, perfis de Instagram, de Facebook, ligados à campanha dele, já estão em festa com uma possível invasão do Irã. Então, vou terminar esse vídeo aqui com uma musiquinha, com um videozinho que foi criado pelo perfil All America, né? Um perfil daqueles nacionalistas até bregas, parece aqueles bolsonés, aqueles perfil jeca que apoia o Bolsonaro, mas na versão Trump, né? Como eles estão fazendo festa e comemorando uma guerra que se avizinha para os próprios Estados Unidos da América. Como vocês veem aí, Trump já começa a mexer no jogo e mobiliza o próprio sentimento nacionalista e a militância americana. Então é isso aí, é Trump caminhando no fogo e jogo que vem. Um abraço para todo mundo. Bam, 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 Iran. Bam, 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 Iran. Bam, 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 Iran. Throw some rocks, tell the Ayatollah gonna put you in a box. Bam, Iran, bam, 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 Iran. The country's got a feeling really hit the ceiling. Bam, Iran, bam, 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 Iran. Old Uncle Sam's getting pretty hot. Time to turn Iran into a parking lot. Bam, Iran.